As ideias que eu vou trazer aqui são parte dos debates e reflexões que nós temos feito no MST, na Via Campesina Brasil e também nos espaços da Via Campesina Internacional. E como os companheiros me pediram para ser uma exposição mais detalhada, reflexiva, eu vou pedir licença para fazê-lo sentado, e facilita eu acompanhar aqui meus escritos, e ao mesmo tempo recomendo que quem tiver interesse e costume, anote no seu caderno, porque é nossa obrigação como militantes estudar. Portanto, nós temos que compreender a realidade, saber explicá-la para a nossa base, para poder transformá-la. O militante é igual um mecânico de um automóvel. Se ele não conhece direito o funcionamento do motor, ele nunca vai poder nem consertá-lo, nem destruí-lo, ou colocar outro no lugar. Então nós, como militantes da classe trabalhadora do campo, nós temos essa obrigação de entender direitinho como é que funciona esse motor do capitalismo na agricultura, para saber aonde tem que mexer, para parar o motor, botar outro no lugar, e que tipo de motor nos interessa. Por isso é importante que o militante estude, anote, escreva, leia, porque a nossa caixinha aqui é muito boa, mas ela não guarda tudo. Daí porque já há milhares de anos atrás a inteligência humana desenvolveu a escrita como uma forma de você registrar o conhecimento e facilitar você depois se lembrar do que é. Porque na nossa cabeça não cabem de forma organizada todos os conhecimentos que a humanidade vai desenvolvendo ao longo da história. Estou dizendo isso com uma introdução para que vocês criem o hábito de anotar, de ler. Não se garanta só na memória. Embora nós sabemos bem, pelos 30 e tantos anos do MST, de que a vida no campo molda as nossas atividades, os nossos hábitos, que às vezes dificulta para a vida do camponês ter tempo para escrever com letra bonita, porque como nós usamos muito as mãos para o trabalho diário, isso deixa os dedos mais ruins para escrever. Mas isso não é o problema. Assim como às vezes a vista já está cansada, ou nós chegamos cansados do trabalho, e aí não temos disposição para ler
Então, a própria vida do cotidiano do trabalho não ajuda a gente se dedicar à leitura, à escritura. E para isso é que nós temos que se organizar, encontrar tempos fora do trabalho, criar um hábito de estudar. Por isso também me alegro que vocês sempre utilizam, seja na direção de vocês, seja em encontros como esses, espaço sempre para o estudo. Esses encontros que a gente faz, o principal objetivo é esse. É a gente deixar de lado um pouco aquelas tarefas do cotidiano e dedicar um tempo para estudar, debater, pensar, para poder saber como é que funciona o motor do capitalismo na agricultura. E é isso que eu vou procurar fazer então, daqui até as 10. Vou dividir em vários pontos. Primeiro ponto. Durante todo o século passado, século XX, o que predominava no Brasil e no mundo era o capitalismo industrial. Ou seja, o centro da produção de riqueza e de acumulação do capital era na indústria, na fábrica. E daí surgiu a burguesia industrial, ou seja, a classe dominante do Brasil e do mundo eram os donos de fábrica, porque eram eles que ganhavam mais dinheiro na sociedade. E era esse capitalismo industrial que subordinou então a agricultura, ou seja, a produção dos bens lá na agricultura estavam subordinados. Era organizada de uma maneira para ajudar as fábricas a ganhar dinheiro. Então, a agricultura cumpria algumas funções para ajudar os burgueses das fábricas a ganhar dinheiro. Por exemplo, nós organizamos a produção agrícola para produzir matérias-primas para as fábricas. Então o camponês era orientado para começar a produzir não mais alimento final, mas ele produzia uma matéria-prima que ia vender para uma fábrica. Assim foi com o leite, com os animais, porco, gado, daí vendia para um frigorífico, com as frutas, vendia para uma fábrica de suco, com o frango. Então, a agricultura não produzia mais alimentos, produzia matéria-prima para uma indústria fazer alimentos. E era lá no frigorífico, no laticínio, na fábrica, que eles ganhavam dinheiro com o nosso trabalho. Segunda função, a mesma indústria começou a fazer adubo químico, veneno, ferramentas, máquinas e vender para os agricultores. Antes do capitalismo industrial, todos os insumos que nós utilizávamos para produzir na agricultura, seja adubo, seja ferramentas, seja sementes, tudo era feito na própria agricultura. Os nossos avós, pelo menos o meu,
com quem eu convivi, ainda faziam esse tipo de agricultura. Nós não precisávamos de comprar nada fora para produzir. Já a segunda geração, se quiserem, de 1940 para cá, a agricultura foi ficando dependente da indústria. Comprar adubo químico, fertilizante, depois veio as máquinas, as sementes, e assim a agricultura foi ficando cada vez mais dependente da indústria. E do ponto de vista das leis do Estado, o capitalismo industrial introduziu a propriedade privada da terra. Até o surgimento do capitalismo industrial no mundo, e mesmo aqui no Brasil, não havia propriedade privada da terra. A terra estava aí, e quem trabalhasse nela, podia viver nela. No Brasil, a primeira lei de terras foi de 1850, justamente quando o capitalismo comercial entrou em crise e já a escravidão entrou em crise, porque os escravos fugiam. As elites brasileiras já preparando as condições para o desenvolvimento da indústria, introduziram então pela primeira vez o direito de propriedade privada da terra, que é um bem da natureza. Ninguém pode dizer essa terra é minha porque fui eu que fiz. A terra não é o fruto de trabalho de ninguém. A terra é da natureza. Se quiserem genericamente, a terra foi feita por Deus, por essas energias superiores que a gente nem sabe explicar, mas não é fruto do trabalho humano. Portanto, ninguém pode dizer isso aqui é meu porque fui eu que fiz. Mas o capitalismo introduziu essa condição de você botar cerca e dizer aqui é meu. Então, note, o capitalismo industrial foi o que inventou a propriedade privada da terra, o título de propriedade, a escritura. Daí vem o nome escritura, por quê? Porque você tem que registrar, escrever lá no cartório, num livrão, que aquela terra é tua, e o Estado reconhece como verdadeiro. E por que eles introduziram a propriedade privada da terra? Porque a partir do capitalismo industrial só pode ter terra quem tiver dinheiro. Ou seja, é a lei do capitalismo. Antes do capitalismo industrial, os camponeses tinham uma outra lei, que ainda de vez em quando nós cantamos nas palavras de ordem ou nas músicas. Terra é para quem nela trabalha. Se você trabalhar na terra, a terra é tua. Essa é o desiderato, para usar uma palavra feia, da tradição da humanidade. É o que está na Bíblia para quem tem fé religiosa. Só pode se sentir dono da terra quem nela trabalhar. Se você não trabalhar na terra, pela lei de Deus e pela tradição da humanidade, você não tem o direito de estar lá. Porém, o capitalismo mudou isso. O capitalismo disse não é de quem trabalha, é de quem tem dinheiro. E introduziu a lei. Então, durante todo o século XX, a propriedade da terra no Brasil foi mudando de mão. E quem tinha dinheiro foi comprando e botando cerca. Não? Porém, ainda no Brasil, existe mais ou menos 1 milhão de camponeses
sobretudo no Nordeste, que, usando o português popular, estão cagando e andando para a lei do capitalismo e continuam como poceiros, ou seja, moram há mais de 100 anos lá naquela terrinha, mas eles não têm o título de propriedade. Isso acontece sobretudo no Nordeste do Brasil. Já que tem companheiros aqui do Piauí e da Bahia, sabem do que eu estou falando, que é o chamado camponês poceiro, porque ele está com a posse da terra, porém ele não tem título. Ele não se preocupou em entrar na lei do capitalismo, ele não foi lá no cartório, ele não foi lá no INCRA registrar como propriedade privada. De um certo sentido eles fizeram bem, porque não deram bola para isso, porque não é a lei do camponês. A lei do camponês é terra para quem nela trabalha. A propriedade privada é uma invenção do capitalismo industrial. Porém, por outro lado, esses camponeses poceiros ficaram mais fragilizados perante a lei, porque se amanhã depois aparecer algum filho da puta, registra a terra lá no cartório, chega lá e diz: essa terra é minha, e com a polícia tira o cara, não importa se ele passou 100 anos ou não. Há 2 meses atrás, inclusive, agora para quem é de Goiás e vizinho de Tocantins, saiu uma denúncia que a Cátia Abreu se apropriou lá em Tocantins de 2.500 hectares de terras públicas, que ela foi lá e registrou como dela no cartório, só que em cima da terra tinha 12 famílias de camponeses poceiros que viviam lá há mais de 80 anos. Inclusive, estou lembrando do caso, os poceiros da terra que a Cátia Abreu se apropriou eram de origem da Bahia. Provavelmente cruzaram o rio, né, e vieram caçar terra melhor naquela migração que o povo sempre faz, indo para o centro-oeste. Então essas 12 famílias, embora moravam 80 anos lá, tranquilo, viviam bem, né? De repente a Cátia Abreu, como é assim com o governo do estado, registrou as terras do nome dela, chamou a polícia e despejou. Aplicou a lei do capital. E está lá ela, plantando eucalipto agora, aonde antes se plantava comida. Fecha parênteses. Isso foi o que aconteceu, então, durante o século XX. Também é importante nós notar, apesar de que a lei do capital industrial subordinou a agricultura, tudo que vocês produzirem na agricultura agora é para mim, porém, o capitalismo industrial interessava a manutenção do camponês. Por quê? O camponês poderia produzir as matérias-primas para ele, já citei, né? Leite, porco, frango, isso é tudo produto de camponês. O grande fazendeiro não se interessa. E a indústria precisa disso para enriquecer. Olha o caso do leite. O camponês recebe 70, 80, máximo R$1 em algumas regiões, e depois tu vai no supermercado e paga 2 litros do leite. Então eles ganham o dobro, e ainda tiram a manteiga, tiram o queijo, tiram o iogurte, tiram a gordura, botam água e vendem como leite. Com todas aquelas estripulias que de vez em quando saem na imprensa. Lá no Rio Grande do Sul, a picaretagem está tão grande que a indústria bota água e bota outras coisas no leite, e para a turma não se dar conta, bota soda cáustica, que é para conservar aquela nova mistura que eles inventaram. Então já de leite só tem o nome. Por isso que é um perigo, os nutricionistas estão dizendo, está sendo um perigo tomar leite no Brasil, esse leite de caixinha, que não é mais leite, é tanto hormônio, tanto estrogênio, tanto conservante,
que tem até soda cáustica, se me permite. Amanhã depois o cara que só toma esse leite vai cagar sabão. Né? Só botar um perfume diferente. Fecha parênteses. Também interessava para a indústria manter o camponês, porque o camponês sempre tem muitos filhos. E ele faz filho, não é porque não conhece a tabelinha que a Igreja Católica nos ensinava a usar. Eles fazem filho porque precisa de mão de obra na agricultura. Tá? E pode criar uma família grande lá no interior. Pergunta para um cara que mora na periferia de Goiânia por que ele não só tem um filho. A primeira resposta que ele vai te dar é onde é que eu vou botar esse segundo filho? Primeiro, não tem quarto. Segundo, não tem fralda. Não tem onde esticar roupa. Segundo, terceiro, não tem comida. Então a turma da cidade não faz filho, não é porque não quer, é porque não consegue criar. Mas filho é uma coisa boa, que todo mundo poderia ter 4, 5 filhos. Não é um problema. É bom ter filhos. Mas a lógica da vida social levava o camponês a ter mais filhos, porque ele pode criar. E trabalhar desde pequeno e conviver. Porém, como a terra dele não aumenta por causa da propriedade privada, o que acontece com a metade dos filhos do camponês? Vai para a cidade trabalhar na fábrica, que é o que a indústria precisava. A indústria precisava dos filhos de camponês para trabalhar para eles. Eu estou cansado, o Ranulfo também, que mora numa região industrial, estou cansado de ir em assembleia de sindicato lá em São Paulo, e eu faço até de brincadeira. Quantos daqui veio da roça? 90%. Mesmo pessoas que já estão 20 anos trabalhando dentro da fábrica, pergunta, quem daqui veio do interior? Todo mundo levanta a mão. Recém agora está surgindo os primeiros filhos de operários que também vão trabalhar na fábrica. Por isso que em muitos países do mundo, quem fez a reforma agrária para reproduzir os camponeses, para continuar tendo camponeses na sociedade, foi uma aliança da burguesia industrial, que era dona das fábricas, com os camponeses. Então, foram as reformas agrárias que nós chamamos hoje na literatura de reforma agrária clássica burguesa, em que o próprio governo da burguesia industrial faz uma lei de reforma agrária, reparte as terras dos latifundiários, portanto derrota os latifundiários e multiplica os camponeses. Porque eles gostam de camponês? Não. É porque eles tinham necessidade de ter camponês para alimentar a indústria. E ao mesmo tempo, claro, essas reformas agrárias só aconteceram porque o povo fazia pressão para ter terra. Então uniu o útil com o agradável, como se diz. Em que a burguesia industrial precisava de camponês, pelas razões que eu já expliquei, e o camponês precisava de terra. E com isso se fizeram leis de reformas agrárias dentro do capitalismo, que ajudaram o capitalismo industrial a funcionar ainda melhor. Bem, aqui no Brasil, nós temos uma burguesia tão nojenta, tão concentradora, que nunca eles quiseram fazer reforma agrária, mesmo que fosse para desenvolver o capitalismo brasileiro. A única chance mais perto que nós chegamos da reforma agrária foi em 1964, quando nós tivemos um governo popular, que era bem mais popular que o governo atual, e o governo Lula, foi o governo do João Goulart. O governo do João Goulart
O Celso Furtado, que era ministro do Planejamento e um homem sábio e da Paraíba, então conhecia bem os problemas dos camponeses do Nordeste, ele preparou uma lei de reforma agrária que ajudaria os camponeses e ajudaria a tirar a indústria brasileira da crise. E por isso é até hoje a proposta de reforma agrária mais radical que nós tivemos no Brasil. E quase foi feita, porque ela chegou a ser feita como lei. E o João Goulart anunciou para o povo num comício, dia 13 de março de 64, que só estava lá eu e o Ranulfo. Mentira, né? Para 100 mil trabalhadores na Central do Brasil. Olha o impacto, né? Você imagina anunciar uma lei de reforma agrária num comício com a classe trabalhadora urbana, em pleno centro do Rio de Janeiro, e foram lá 100 mil trabalhadores para ouvir o que o presidente ia anunciar? Isso em 64, há 50 anos atrás. Hoje, para nós botar 100 mil no comício para falar sério, não consegue mais. Porque até os políticos aí, para juntar 10 mil, tem que contratar calcinha preta, forró não sei do que, pagar tudo, para o povo ir lá ver artista. Quando o político começa a falar, eles vão. Fecha parênteses. O resultado daquela proposta generosa de reforma agrária quase deu certo. Os milicos tomaram o poder, derrubaram o Goulart, mandaram o Celso Furtado para o exílio e morreu a única possibilidade que nós tivemos de fazer a reforma agrária no Brasil dentro do capitalismo. Segundo ponto. O que mudou nos últimos 10 anos? Mudou o capitalismo. Agora, o centro do capitalismo não é mais a fábrica. O centro de ganhar dinheiro no capitalismo são os bancos, o capital financeiro. Os capitalistas ganham dinheiro agora circulando dinheiro. E os capitalistas que mais ganham dinheiro no mundo são aqueles que controlam as 300 corporações, empresas transnacionais que controlam a economia do mundo. Então o capitalismo deixou de ser a fábrica. Agora quem manda na produção mundial é os bancos, junto com as grandes empresas transnacionais. 300 grandes empresas transnacionais controlam 58% de toda a produção mundial, mas dão trabalho para apenas 8% dos empregados no mundo. Portanto, notem, com 8% dos trabalhadores do mundo, o capitalismo funciona. E os outros 92% não se interessam. Porque agora, eles estão ganhando dinheiro, é na circulação do dinheiro. É cobrando juro. Então, o jeito que eles exploram os trabalhadores não é mais numa fábrica. Eles nos exploram pelo consumo e pelo juro que nós pagamos de uma maneira indireta. Que mudanças isso trouxe para a agricultura? A agricultura de 10 anos para cá não está mais subordinada à indústria. Continua tendo os vínculos à indústria. Quem entrega leite para o laticínio continua entregando. Mas quem se apropria da maior parte da riqueza produzida com o nosso trabalho lá na agricultura, nem sequer é mais a indústria, mas é o banco e as empresas transnacionais.
Como que isso está acontecendo? De duas formas. Primeiro, as mudanças que isso trouxe para a agricultura em todo o mundo. E segundo, as mudanças que eles impuseram no jeito de produzir os produtos agrícolas. Que é isso que eu vou explicar agora. Que mudança surgiu na agricultura do mundo? Imposto por esse capitalismo que agora é mundial. Ou seja, se vocês quiserem ir comparando, durante o século XX, quem mandava em nós era capitalistas industriais brasileiros. Agora quem manda em nós e nos explora é um capitalismo mundial. São bancos e empresas transnacionais que tu nem sabe quem é o dono, nem onde fica. É o demo que anda por aí. E o que eles levaram a mudanças na agricultura de todo mundo, então? Da qual o Brasil é uma das vítimas. Primeira mudança. Pela força que eles têm no capital, eles reorganizaram a produção dos produtos no mundo. E disseram, tal país vai produzir isso, tal vai ser isso, tal país vai produzir isso. E nós vamos comprar e redistribuir no mundo. E para o Brasil, então, ficou para nós produzir, nessa redivisão, soja, cana, gado bovino e eucalipto para celulose. Só 4 produtos. O resto eles não interessam. E esses 4 produtos já ocupam 85% de toda a área agrícola do Brasil. Em 10 anos. Segunda mudança. Quem controla o mercado agora é a nível mundial. Mesmo o leite, que nós temos uma cooperativinha lá, mesmo no assentamento, o preço que a nossa cooperativa vai pagar para o agricultor do leite, não é nós que decidimos. Eles dizem, é o mercado. Mas e o mercado quem é que decide? A Nestlé, a Parmalat e a Danone, a nível mundial. Essa é a tragédia. Terceira mudança. Esse preço não é mais determinado pelo custo de produção, mas é determinado pelo controle que essas empresas fazem. Então, pegando o caso do leite, que aqui em Goiás tem muito. Se tem uma superprodução de leite na Nova Zelândia, vão lá no mapa olhar onde é que está a Nova Zelândia, do outro lado do mundo, pena para cá do inferno. Lá é a Nova Zelândia, é o maior produtor mundial de leite. Custo de produção lá embaixo. O que as empresas fazem? Vão lá, transformam tudo em leite em pó e traz aqui para o Brasil. Baixa o preço. Tá? Ou se aqui deu uma super safra, o milho está barato e no verão deu para produzir muito leite. Fazem o inverso. Pegam o leite daqui, transformam em leite em pó, levam para a Europa e forçam o preço para baixo lá. Mas elas ganham aqui ao comprar e ganham ao vender lá. Entenderam? Então o preço das mercadorias agrícolas não se mede mais pelo custo de produção, mas por essa manipulação do mercado que as empresas fizeram. E o preço é mundial. Olha que desgraça. Antes, durante o século XX, a gente vê até nas estatísticas, um saco de milho no Brasil tinha preço totalmente diferente. Um saco de milho no Maranhão, um saco de milho aqui em Goiás, um saco de milho em Chapecó, um saco de milho lá na minha terra no Rio Grande. Os preços eram completamente diferentes, porque era medido pelo trabalho que os camponeses tinham de produzir o milho. Agora, o preço do milho é $12 por saco em todo o mundo. Se eu resolver passar pela China e trazer de presente um saco de milho, eu vou pagar $12. E como esse preço agora é manipulado por as empresas, elas botam o que querem de acordo com os interesses dela.
Então, por exemplo, a soja. Também tem muito aqui em Goiás, dos fazendeiros. A soja, o preço dela ao longo do século XX foi $200 a tonelada. Nos últimos 10 anos, provavelmente o custo de produção inclusive baixou, porque aumentou as fazendas, diminuiu os trabalhadores, só botam máquina e veneno. Então provavelmente o custo de produção por hectare da soja diminuiu. E a produtividade por hectare vem aumentando de ano a ano. Quando eu estava lá no interior do Rio Grande, eu me lembro, quem colhesse 25 sacos de soja por hectare já era considerado um sortudo. Agora a turma está colhendo 50 sacos, 60 sacos. O caso do arroz, que aqui tinha arroz sequeiro, mesma coisa. Lá no Rio Grande do Sul, quando alguém colhia 40 sacos de arroz, baita safra. O cara chegava a encomendar 2 missas para o santo. E pagava para o padre que pegava a beiradinha dele, né? Agora, no assentamento do MST, vocês sabem qual é a média de produtividade do nosso arroz orgânico? 120 sacos por hectare. Bom, então a produtividade aumentou, o custo baixou, e o preço da soja pulou de $200 para $580 por tonelada. Isso está dando um lucro para quem? Para o camponês? Não. Para o fazendeiro? Também não. Quem está ficando com essa diferença é as grandes empresas que controlam o mercado, e elas é que controlam o preço. Embora lá na origem, notem, tem um tratorista que está produzindo a soja, tem um peão lá que está trabalhando com o seu trabalho, transformou a soja, transformou a natureza em soja. Mas quem se apropria dessa riqueza? Não é mais a indústria, é essas grandes corporações. Assim é com o leite de vocês, assim é com o nosso arroz, etc. Quarta mudança. Os capitalistas criaram bolsas de valores, bolsa de mercadorias. Então, aqueles capitalistas que têm um monte de dinheiro no banco e estão com medo que aquele dinheiro já não rende tantos juros, eles vão lá numa bolsa de mercadorias e compram safras futuras, aplicam aquele dinheiro num documento, como se fosse uma nova escritura, numa propriedade privada de um grão. Então, para vocês terem uma ideia da loucura, a safra de soja de 2018 já está vendida. E falta 5 anos para nós plantar. Note, mas já tem um cara lá, um chinês, um banco da China, que tem um documento registrado em cartório, que alguém se comprometeu a entregar para ele, em março de 2018, 10 milhões de toneladas de soja, para o qual ele pagou $5 bilhões. Já adiantou dinheiro agora. Notem a loucura. Bem, quinta mudança. O capitalismo não quer mais produzir qualquer alimento. Ele quer produzir uma palavra que ainda nem está em português: commodities agrícolas. E vocês de vez em quando veem até no Jornal Nacional. Commodities agrícolas. O que quer dizer commodities agrícolas? Commodity é toda mercadoria padronizável. Então, esse mundo do capitalismo mundial não quer mais produzir alimentos, só quer produzir uma mercadoria que possa ser padronizada no mundo inteiro. Exemplo: soja é uma commodity. Por quê? Que soja, o grão de soja é igual em todo mundo. Leite líquido não é commodity. Porque vocês sabem, de acordo com o tipo de vaca, com o tipo de pasto, o teor de gordura, o teor de gosto é diferente. Às vezes dentro da própria propriedade, as vacas diferentes, o pasto diferente, se comeu milho, se não comeu, dá um leite diferente. Então o leite não dá para ser commodity. Então o que eles fizeram? Inventaram o leite em pó. O leite em pó sim é uma commodity. O
que quando tu vai comprar uma tonelada de leite em pó, na China ou em Goiás, é tudo igual. Porque daí eles botam regra. Uma tonelada de leite em pó tem que ter tanto de gordura, tanto de proteína, então o leite em pó virou uma commodity. Com isso, eles reduziram o número de produtos que o povo está comendo no mundo. Olha a tragédia. Antes do capitalismo industrial, mesmo aqui no Brasil, século XIX, na época da escravidão, mesmo os escravos se alimentavam no mundo e aqui no Brasil com 300 tipos diferentes de comida. Olha a riqueza para o nosso organismo. É como se numa mesa tivesse 300 tipos de prato. Qual que eu vou comer hoje? Claro, era ao longo do ano, né? Isso é impossível? Não. Abro parênteses. Hoje a Conab, somando os vários produtos que os camponeses estão oferecendo em todo o Brasil para o PA, a Conab está comprando 297 tipos diferentes de alimento. Portanto, a natureza ainda produz 300, mas o povo não come 300. Durante o século XX, quando chegou a indústria já reduziu para 60 alimentos em 100 anos. E agora, com esse novo capitalismo, a cesta básica do mundo se reduziu a 6 produtos: soja, milho, arroz, feijão e sorgo, e mais a cevada. 6 grãos representam 80% do que o povo come. Mesmo, estava até comentando com o Aguinaldo ontem, quando fui almoçar com ele, que já fazia horas que não me lembrava mais do gosto de carne de porco. Comi carne de porco. Se você for lá no supermercado e comprar porco da Sadia, não tem gosto de porco, tem gosto de soja, porque o porco só come soja, aquele porco de frigorífico. Se tu for comprar o leite lá da Sadia também, que tem laticínio, não tem gosto de leite, tem gosto de soja, porque a vaca só come soja. Então virou tudo soja. Não? Bem, quinta mudança que houve: essas empresas mandam nos governos locais. Os governos não sabem nada. Vocês acham que o governo brasileiro tem algum controle dos estoques de alimentos no Brasil? Nenhum. E isso afeta, é a sexta mudança, a soberania nacional. Ou seja, os governos e o povo perderam o controle sobre a produção dos seus alimentos. E isso é grave, porque tu fica na mão dos capitalistas. O João Pedro agora está viajando na maionese. Vou dar um exemplo então para vocês verem a gravidade. Nos últimos 2 anos, está aqui a turma do Piauí para não me deixar mentir sozinho, nós estamos enfrentando a pior seca da história do Brasil. 2 anos de seca, e a previsão é que vai continuar ainda. Tá? Segundo os cálculos do governo, da Embrapa, nós perdemos nesses 2 anos 10 milhões de cabeças de gado, incluindo bovinos, caprinos e ovinos. 10 milhões de animais morreram de fome. E nós somos o segundo maior produtor mundial de milho. Aí a Dilma deu um chilique: compre o milho e leve para os nordestinos, senão eu vou perder a eleição. E ela sabe que uma coisa é Lula, outra coisa é ela, né? Mandou comprar. A Embrapa fez edital, não achou milho. Aí inventaram para ela. O problema é que não tem transporte. A turma de Goiás não quer levar o milho para o Piauí. A turma de Santa Catarina não quer levar o milho para o Piauí. Aí ela disse: então bota os caminhões do exército. Sim, senhora. Fizeram uma fila dos caminhões. Não acharam milho.
e morreram 10 milhões de cabeças. E para onde foi o milho? 3 empresas americanas, a Cargill, a Bunge e a ADM, exportaram o ano passado 18 milhões de toneladas de milho do Brasil para os Estados Unidos, para virar etanol para os automóveis americanos. Então note a desgraça. Nós mandamos uma riqueza de 18 milhões de toneladas, divide pelos 10 milhões de cabeça, daria 1.800 quilos de milho por cabeça, que daria para comer 2 anos, salvaram tudo aquilo, o governo tinha dinheiro para comprar, e não aconteceu. E não aconteceu por quê? Porque quem controla o milho agora é 5 empresas. E eu tenho certeza, agora para defender ela, que a Dilma leu essa notícia como eu li no Jornal do Valor. Ou seja, a Dilma manda na agricultura brasileira tanto quanto eu. Nada. E ela manda menos ainda, agora eu vou me exibir, porque ela sabe menos do que eu. Tá? Eu sou muito mais sabido em agricultura do que ela. Agora é para você não me chamar de gavola. Em fevereiro nós levamos ela num assentamento nosso para inaugurar um laticínio lá em Arapongas, no norte do Paraná. Daí onde eu moro. Onde tu mora lá? É. Tá louco, homem do céu? Então me ajuda a mentir aqui. Levamos ela em fevereiro, tá lembrado essa notícia? É. Aí levamos ver as vacas, a ordenhadeira. E ela nunca tinha visto uma vaca de leite. A nossa sorte que na visita interna da cooperativa nos estábulos, nós levamos ela sozinha, sem a imprensa. Porque nós queríamos contar umas verdades nos ouvidos dela, né? Então deixamos a imprensa logo. Tu já pensou se alguém da imprensa ouve ela dizer: eu nunca tinha visto uma vaca de leite? Tá louco? A mulher tem 58 anos, nunca tinha visto uma vaca de leite. Oh, o Fernando Henrique nunca tinha visto gente, né? Sigo. Brincadeiras à parte. Então, nós perdemos a soberania sobre a produção agrícola. Podemos produzir o que quiser. Ó, segundo maior produtor mundial de milho. Mas não é nosso o milho. É das empresas. Bem, nem sei o número. Vocês não estão anotando mesmo, então não preciso. Sexto, sétimo então. Lembre-se que no capitalismo industrial, o capitalismo industrial introduziu a propriedade privada da terra. Agora vai ter cerca, vai ter escritura, só pode ter terra que tem dinheiro. Puta merda, já foi uma paulada nos camponeses, né? Pelo menos aqueles poceiros que não tinham título, correram risco e a maioria deles acabou perdendo a terra. Agora, nessa estágio do capitalismo financeiro internacionalizado, eles avançaram mais ainda e introduziram a propriedade privada da água. Isso aqui não é mais do povo, isso aqui tem dono. Mas me diz, qual é o sujeito humano que consegue fazer água? A água vem da natureza. Por que um cara chega e diz: agora essa é minha, está registrada? Pois o capitalismo fez isso em 10 anos para cá. Hoje, a Coca-Cola ganha mais dinheiro vendendo água do que vendendo Coca-Cola. A Nestlé misturava água no leite, isso nós sabia. Ela tirava toda a gordura, fazia iogurte, manteiga, queijo, depois botava água e vendia como leite. Agora ele separou. Ela ganha mais dinheiro vendendo água do que o leite. A água no Brasil é o líquido mais caro. É mais caro que a gasolina, é mais caro que o leite, é mais caro que a Coca-Cola. Vocês já se deram conta disso? E não custa nada para a empresa. É uma vergonha que ela só vai lá na natureza e recolhe. Pior, a Coca-Cola em Pernambuco enche as garrafinhas na bica da água pública.
vendem como se fosse qualquer coisa. Então, olha a gravidade. Eles introduziram propriedade privada da água. Segunda coisa, eles mudaram. Eles introduziram a propriedade privada dos seres vivos, como as sementes ou animais com mudanças genéticas. Como é que fizeram isso? Em todo o mundo, a embaixada americana distribuiu uma lei, e aqui no Brasil, o Fernando Henrique, foi a primeira lei que o Fernando Henrique fez. Nós nem se damos conta. Em julho de 95 foi aprovada a lei de patentes no Brasil, que permitia então qualquer empresa registrar propriedade privada de uma semente ou de um ser vivo. Olha a desgraça! Então, com essa lei de patentes que permite o capital de ser dono, eles começaram a registrar sementes transgênicas como propriedade privada. Daí surgiu a soja, o milho, o algodão. E nós aqui no Brasil só conseguimos barrar, por enquanto, o arroz, com propriedade privada, e o eucalipto. Porque os dois teriam consequências que ninguém sabe controlar. Aí até o governo se assustou. E a Bayer tentou registrar o arroz com propriedade privada em agosto de 2010. E eu fui lá ter uma audiência com o Gilberto Carvalho, que na época era chefe de gabinete do Lula, e disse: se vocês aprovarem o arroz transgênico da Bayer, que nenhum país do mundo aprovou, nós não temos capacidade de massas de vir aqui em Brasília e impedir. Mas saiba que nós vamos denunciar para vocês em todo o mundo, inclusive no Vaticano. Aí o Gilberto Carvalho se assustou, como bom cristão, fez as articulações deles lá, e a Bayer retirou o pedido de propriedade privada do arroz. Fecha parênteses. A Embrapa desenvolveu uma raça de porco que não tem colesterol e tem a bunda maior, para dar o pernil, né? Então, um porco bundudo, parece o Walter do Goiás. Eu acho que até ele deve ser meio transgênico também, viu? Porque o danado pesava 180 quilos e fazia gol. Bom jogador, mas fora do peso, né? Ele que se cuida, que se pegarem ele bêbado, vão entregar ele no frigorífico. Mas a Embrapa lá de Concórdia desenvolveu uma nova raça de porco, misturando lá com sei o que, e o porco não tem colesterol e é mais bundudo, então dá um pernil grande, sem gordura. Pois esse porco tem propriedade privada. Alguém lá, uma empresa, registrou: esse porco é meu. E todo mundo que se meter a criar tem que pagar um royalties, porque ele tem dono. Não? Vocês veem a gravidade da história? Bem, e a última que eles estão tentando fazer agora é introduzir a propriedade privada do ar. Olha o vento aí. Mas como é que nós vamos botar cerca nesse vento? Pois eles inventaram. O capitalismo é filha da puta mesmo, né? Pois já existe a propriedade privada do oxigênio. Como? Eles pegam o GPS, vão lá numa floresta de Santarém, da terra do Ranulfo, pelo GPS, mede a área, aí eles já têm conhecimento científico para saber aquela floresta quanto emite de oxigênio para a atmosfera. Porque ela faz a fotossíntese e ela vai transformando, né? E gera oxigênio. Tá? Vocês mesmos, quando andam no meio do mato, não sentem um ar puro, vocês não dizem, a gente não diz assim? É porque na floresta o oxigênio é puro mesmo. Até enche o pulmão. Coisa boa. Tá? Eu lá, quando ando em São Paulo com o Ranulfo também, ando pela avenida cheia de automóvel, tu respira, né? Aquela poluição, coisa boa. Aí gospe é um tijolo. É um perigo até tu acertar em alguém, mata, né? Bem, então note.
A ciência descobriu que a floresta é que faz oxigênio, a renovação do oxigênio na natureza. Aí os capitalistas foram lá, pelo GPS, calculam o volume de oxigênio, transformam num título de propriedade privada. Tal oxigênio de tal floresta de Santarém é minha. E vão lá na Bolsa de Valores da Europa e revende aquele oxigênio para uma indústria que está poluindo. Então a indústria siderúrgica lá da França continua poluindo, mandando aqueles gás carbônicos para o ar, mas ela diz para o governo: mas em compensação eu tenho esse crédito de carbono de uma floresta lá do Brasil. Olha o que estão fazendo. E aqui no Brasil já tem 2 áreas vendidas assim por povos indígenas. E quem fez o convencimento dos povos indígenas para vender foi a Marina, que ajudou a vender para a Natura, que é uma das empresas de cosméticos que financia o partido e a campanha dela. Quando a Marina for lá para o purgatório, ela vai ter que explicar. E ela é toda crente, né? Ela vai ter que explicar por que ajudou o capitalismo a privatizar o oxigênio e enganar os índios, porque os índios também não são donos da floresta, nem pela lei. A Constituição brasileira diz o seguinte: as áreas indígenas é propriedade da União, em concessão de uso para o povo indígena que cuidou a vida inteira. Então eles são só zeladores, eles não têm propriedade da reserva. Por isso que eles não podem vender nem comprar, porque pela Constituição brasileira, uma reserva indígena ou uma floresta nacional é propriedade da União. Eles só são os zeladores. Pois os danados aprenderam com os negociantes, com os capitalistas, e venderam lá. Não? Bem, sigo. Que o relógio não para, esse danado. Acho que é meio capitalista também. Agora eu vou mais rápido. Segunda mudança que o capitalismo financeiro fez, como eu disse no início, é na forma de organizar a produção dentro da fazenda, se vocês quiserem, dentro do estabelecimento agrícola, se vocês quiserem usar uma expressão mais genérica. E o que mudou no jeito de produzir? Mudou que eles estão organizando a produção só na base do monocultivo. Então, todas as fazendas e estabelecimento agrícola agora são obrigadas a ter um só produto, se especializar num produto. Ou é soja, ou é milho, ou é cana, ou é gado. E em grande extensão de terra. Para com isso aumentar a produtividade e aumentar a taxa de lucro. Terceira mudança: introduzir então as sementes transgênicas, porque é deles. Então eles induziram a que todo agricultor compre semente transgênica, e com isso paga royalties para eles. Só para vocês terem uma ideia, a Monsanto lá no Rio Grande do Sul não vende 1 grama de semente. É os próprios agricultores que reproduzem a semente de soja. Porém, por ser uma semente transgênica e portanto ser propriedade privada da Monsanto, os agricultores são obrigados a pagar 8% do valor das sementes em royalties. E a Monsanto, sem fazer nada, só com o escritório da advocacia no centro de Porto Alegre, recolhe por ano 80 milhões de dólares em royalties da semente que ela nunca viu. Perceberam? Então, por isso que estão obrigando a que todo mundo use semente transgênica, como parte do modelo. Quarto, essas sementes transgênicas e esse modelo de monocultivo exige o uso intensivo de venenos. E o veneno é produzido pelas mesmas empresas que são donas das sementes. Então a Monsanto é dona da soja Roundup. E por que Roundup? Porque para te produzir com soja Roundup, tem que usar o veneno Roundup. A Bayer é dona do milho BT não sei o que. Para você produzir aquele milho, tem que usar
um fungicida BT que a Bayer produz. Com isso, o Brasil se transformou o maior consumidor mundial de venenos. De cada 4 quilos ou litros de veneno usados no mundo, 1 é aqui no Brasil. Nós consumimos 25% de todo o veneno mundial. Cada cidadão brasileiro está consumindo por ano 5 litros de veneno. Tá? Não precisa mais nós só tomar uma colherada e se matar. Nós estamos se matando um pouco. Vocês pensam que é brincadeira? Esse veneno está vindo dentro do alimento, em conta-gota. Mas é 5 litros por ano que está vindo. Notem como não tem nada a ver com a produção agrícola. Vocês que são agricultores sabem bem melhor que eu, que faz horas que não vou para a roça. A média hoje de uso de venenos por hectare no Brasil é 20 litros de venenos por hectare. Imagine misturar com água 20 litros e botar todo ano no hectare. Mas isso mata até pensamento. Não? Acho que até Deus passa longe assim, está louco. Esse Brasil está muito envenenado. Ou seja, não há faculdade de agronomia que justifique que para você produzir na agricultura tem que botar 20 litros de veneno por hectare. Isso é uma estupidez. Pois é isso que está acontecendo. Tá? A outra mudança que eles introduziram na forma de produzir: o uso intensivo de máquinas. Cada vez as máquinas são maiores para diminuir o número de tratoristas. Então nós temos um trator hoje até de 500 HP. Trator Miller para lavrar em solo bem plano tem 500 HP. Ou seja, um trator Miller equivale a 7 tratores Massey Ferguson desses que nós estamos mais acostumados a ver aí nos tratores médios. Por quê? Porque nesse sistema de produção eles querem reduzir o máximo a mão de obra. Eles não querem depender de mão de obra. E eu vi, ninguém me contou, uma área bem planinha lá do Mato Grosso do Sul, onde tem fazendeiro que já está lavrando a terra e fazendo plantio direto com trator, sem tratorista. O cara no escritório com o computador e um computador que está instalado no trator, pelo satélite, ele aqui vai monitorando como se fosse aquele joguinho de videogame das crianças. Na tela do computador. E o trator vai plantando e andando em plano, sem tratorista. Tá louco? É de deixar até botafoguense doido. Tu vai passar frio, companheiro. Quer andar sem camisa numa friagem dessa? Bem, então esse é um modelo que expulsa a mão de obra, que não produz alimentos, produz só commodities, ó, soja, boi, cana e eucalipto. E finalmente, esse modelo depende cada vez mais do capital financeiro. Olha, a Cátia Abreu e a Dilma fizeram uma festa lá em julho para anunciar o Plano Safra. E então o governo disse que vai obrigar o Banco do Brasil e os bancos a emprestarem para o agronegócio 140 bilhões de reais, que eles já pegaram para plantar agora. Com esses 140 que eles pegaram nos bancos, eles vão colher 160 bilhões de reais. Tá bem? Então notem a conta agora. Lá por março, abril, quando eles colherem, eles vão colher 160. E o que eles têm que fazer em primeiro lugar? Devolver para o banco os 140. Então quem é que está se apropriando hoje da maior parte da riqueza da agricultura? Os bancos. Então
é um modelo de produção totalmente dependente do banco. Ou seja, nem o fazendeiro e os caiados, filha da puta aí, que andam por aí garganteando, eles não se dão conta que eles, inclusive, viraram reféns dos bancos. Eles só dividem com os bancos os lucros. E daí também surgiu uma nova classe dominante na agricultura. Lá no século XX, era latifundiário, camponês e assalariado rural, os boia-feia. E agora? Quem é que está ficando no campo? Quem manda na agricultura nem é mais o latifundiário. Quem manda na agricultura agora é uma nova classe dominante formada pelo dono da terra, claro, fazendeiro, mas ele tem que ser sócio do banco, que vai emprestar o dinheiro para ele, não precisa estar um sócio de sociedade de cartório, mas é um sócio real. Mas o dono da empresa que vai comprar soja, que vai comprar o boi, a Friboi, esse é dono do gado. Portanto, é classe dominante no campo. E mais a mídia, a Globo. Por isso está toda hora a propaganda da Friboi no Globo. Por isso que eles botam os melhores artistas falar da Friboi. Por quê? Porque para a Globo, o papel dela nesse modelo é justificar para a sociedade brasileira que é o melhor modelo, que é o único modelo, que é o único que dá certo. E eles chegam ao cúmulo de dizer: o agronegócio está carregando o Brasil nas costas. Já ouviram isso? Toda hora está na imprensa. Mas acabei de explicar, é o contrário. O governo brasileiro recolhe o dinheiro de todos os depósitos à vista do Banco do Brasil, da Caixa, do Bradesco, e manda botar 140 daquele nosso dinheiro que nós não recebemos juro, que é depósito à vista. E o governo recolhe de todo o povo e bota no agronegócio, ou seja, é o povo que está sustentando o agronegócio via o banco. Mas a Globo inverteu, dizendo que é o agronegócio que sustenta o Brasil e o governo. Então a Globo faz parte desse modelo perverso para justificar a reprodução dele. Bem, então a classe dominante mudou. Não é mais o fazendeiro atrasado, agora é um fazendeiro sabido, capitalista, o banco, a empresa transnacional que controla o comércio e a Globo, a mídia, as revistas, a Isto é Dinheiro, a Veja. E entre os trabalhadores, depois vocês podem discutir na hora do nosso debate. Nesse modelo do agronegócio, que o apelido desse modelo é agronegócio, eles precisam ainda dos camponeses? Não, aqui um dia é só robô. Não precisam mais dos camponeses. Portanto, no modelo deles, a classe camponesa vai ser destruída. Lamento lhes informar. Se depender deles, não vai existir mais MSP. Muito menos MST. Nós vamos ser os primeiros a ser derrotados. Porque nem temos terra. Tá? E os assalariados rurais? Eles precisam dos assalariados rurais, mas em pouca gente. Para os tratores. Que inclusive deixa de ser agricultor. O assalariado rural no modelo do agronegócio vira tratorista. Eu já fiz inclusive, por teimosia, esse teste. Parar na estrada lá de São Paulo, no meio do canavial. O cara para a máquina, acha que eu vou pedir uma informação de tal lugar, né? E eu pergunto para ele: o senhor é dono aqui do canavial? Ele dá uma risada. Claro que não, né? Diz: o senhor entende de cana? Diz: não, não sei nada. O senhor é agricultor? Não, não sou agricultor. O que o senhor é mesmo? Ele diz: eu sou tratorista. Entenderam? O cara que planta e colhe a cana não entende nada de cana e não é agricultor. Ele é o quê? Tratorista. E se assume como tratorista. E se puder arranjar um outro emprego de tratorista na prefeitura, vai mudar. Então, veja a mudança. Mesmo os proletários rurais,
que poderia ser um segmento da classe de brigar mais, não se considera mais classe. Mesmo o cara que vem colher cana à mão, com machado, com machete, lá que eles chamam, que vem lá do Vale do Rio, do Jequitinhonha, trabalhar 3 meses em Ribeirão Preto, ele está louco para ir embora e comprar uma moto para virar mototáxi em Teófilo Otoni. Ou seja, ele nem mais se considera trabalhador rural, ele está lá como bico. Além de que depois dos 30 não tem mais nem força para cortar cana. Então é uma juventude em transição. E diminuiu muito. O Ranulfo, quando estava na CUT na década de 80, se lembra. Nós vimos greves em Pernambuco com 300 mil assalariados da cana. Vimos greves em Guariba com 300 mil. Por quê? Porque no Brasil inteiro havia 8 milhões de assalariados rurais. E hoje baixou para 1.800.000 em todo o Brasil. Ou seja, o capitalismo está derrotando, inclusive, o proletariado rural. Bem, cadê os coordenadores que me deixaram só aí? Vou usar mais 5 minutos, que já é 10 horas, né, Tilde? Não, pode encerrar, você A mulher manda mesmo, viu? Então vou até às 11. Aí eles vão levantando por conta e me deixam eu sozinho aqui, né? Mais 5 minutinhos. Então note, o modelo do capitalismo financeiro fez mudanças na agricultura mundial e fez mudanças no jeito de produzir. E fez mudança nas classes sociais. Mudou a classe dominante e mudou a classe trabalhadora. E se depender deles, nós estamos fora. Por isso que a reforma agrária não tem mais sentido para eles. A reforma agrária que eles aceitavam era aquela do capitalismo industrial, porque a indústria precisava de camponês. Agora eles não precisam mais para ganhar dinheiro. Eles vão ganhar dinheiro aqui no Brasil com a soja, com a cana, com o gado e com o eucalipto. E para esses 4 produtos não precisa camponês. Ah, mas vai faltar alimento. Estão cagando e andando, eles vão trazer de outros países. Então, acabei de dizer que a Nestlé importa leite em pó da Nova Zelândia, que vem de navio. As vacas deles vai ser um navio. Lá? Bem, então, esse é o modelo deles. Porém, como 4º ponto da reflexão, esse modelo tem contradições. Esse negócio não vai funcionar sempre assim. Alguma hora vai estourar. Tá? É aquela história. Sabe o que é a contradição? É aquele ditado popular que a gente diz lá no interior: o diabo faz a panela, mas esquece a tampa. Então alguma hora estoura. Tá? Ou, como diz o outro ditado popular: por mais mal que seja, não há mal que não venha para bem. Lembra-se desse ditado? O que significa? Por mais que alguém queira fazer o mal, algum dia estoura e vira um bem. Tá? E isso que é a contradição que sempre existe no mundo. E é isso que faz as coisas mudar. Então, por mais perfeito que pareça esse modelo, por mais dinheiro que os caiados estão ganhando, por mais que a Globo se ache, não significa que esse modelo é perfeito e vai durar sempre. Por quê? Porque dentro dele tem contradições que algum dia vai levar eles à morte. A autodestruição. E é importante nós entender essas contradições, porque aí as falhas do motor deles, que nós, como classe, que na conta deles desapareceríamos, temos que mexer para que eles morram antes que nós. Porque aqui é uma luta de classes. E isso vocês têm que decidir. Ou vocês enfrentam o agronegócio e sobrevivem como classe camponesa, ou eles vão avançar na sua sanha insana e vão destruir os camponeses, até que algum dia vai dar alguma rebelião, mas não vai ser mais por nós, vai ser por outros. Então, quais são as contradições desse modelo, de maneira rápida, para também não aborrecê-los? Primeira contradição: é um modelo que vai concentrando cada vez mais a propriedade da terra.
e vai desnacionalizando. E isso gera problemas, inclusive com a burguesia local. Isso gera problemas com o povo. Tá? Segunda contradição, é um modelo que concentra a produção em 4 produtos. Está bem que a Nestlé pode trazer o leite em pó da Nova Zelândia, mas vai trazer sempre? E se furar um pneu do navio? Não? Ou seja, é uma contradição você usar tanta terra no Brasil só para 4 produtos. Isso vai dar problema. Por exemplo, amanhã depois, a China entra numa crise, os trabalhadores lá da China investem, enfrentam o governo e a China para de comprar soja do Brasil. O Brasil está vendendo para a China 40 milhões de toneladas por ano. Se der uma crisezinha na China e eles pararem de comprar soja, quebra o agronegócio brasileiro numa semana. Porque mesmo que o governo diz, não, então para não quebrar os fazendeiros, eu vou comprar 40 milhões de toneladas de soja, e vai botar onde? Ou seja, vai quebrar numa semana. Isso é uma contradição. Tá? Outra contradição mesmo do gado, que aqui em Goiás tem muito, e é a terra do friboi. Olha, nós estamos dedicando 300 milhões de hectares para criar boi, pasto, monocultura. Tele frigorífico, estamos exportando carne. A carne nunca teve um preço tão alto no mundo. E qual é a receita que entra para a economia brasileira? 8 bilhões de dólares por ano. É uma merreca, porque praticamente a carne que nós exportamos, nós só tiramos o couro do boi e já mandamos. Não tem nenhum processo de valorização ou de beneficiamento da carne do frigorífico friboi. E com isso o Brasil, por 300 milhões de hectares, recebe só 8 bilhões. Para comparar a merreca que é, lá na terra do Ranulfo, em São José dos Campos, está a fábrica de aviões Embraer. A fábrica da Embraer tem 12 mil operários, e esses 12 mil operários produzem aviões e são exportados, e entra para o Brasil 8 bilhões de dólares por ano de uma fábrica de 12 mil trabalhadores. Perceberam a contradição? Alguma hora isso estoura. Não pode dar certo um sistema que usa 300 milhões de hectares para produzir apenas o que uma fábrica de 12 mil operários produz. Estão me entendendo? Mesmo para a burguesia é um desperdício isso. Terceira contradição, a destruição da biodiversidade. Como eles usam veneno e matam tudo o que não seja pasto, soja, milho, mata a biodiversidade da natureza. E ao matar a biodiversidade, gera desequilíbrios climáticos. Olha o que aconteceu há 15 dias atrás em uma pequena cidade da Bahia. Embora está lá mais no centro da Bahia, imagino que não é da onde os companheiros da Bahia estão aqui, mas era um povoadinho de 3 mil casas, nunca teve problema de enchente. De repente aquele torró d'água matou 19. Da onde que veio aquela água? Da Amazônia. Por quê? O que os cientistas dizem? Quando você tem uma natureza equilibrada, que tem árvore, que tem um monte de diversidade, aquela chuva que evapora no oxigênio, ela volta no mesmo lugar, porque a natureza atrai. Se tu destrói a natureza e vira só soja, só pasto, os cientistas o que dizem? Que aquela água formada na Amazônia vira um rio celestial, que vai para o lado que o vento soprar. E quando parar o vento, cai na cabeça de algum baiano. Ou de algum carioca, que eu fui há 3 dias atrás, acabou com o Rio de Janeiro. 21 pessoas morreram no Rio de Janeiro de chuva. Brasileiro agora morre de chuva. Quem é o culpado? O agronegócio. E esse é o nosso papel de dizer para eles: vocês estão morrendo de chuva na cidade por culpa do friboi. Ou vocês acham que a natureza não se vinga? Então a natureza é a nossa aliada.
Nós temos que descobrir o correio eletrônico dela para avisar, ó, agora foda com os caiados, agora com o friboi. Tá? Mas a natureza é nossa aliada contra o modelo deles. Quarta contradição que eles têm: a importação dos insumos para o agronegócio. Aqueles insumos químicos, fertilizante, NPK, o veneno. Nós estamos importando por ano 20 milhões de toneladas de agroquímicos. Vem da onde? Da China, do Afeganistão, do Iraque, do Turquistão, da puta que pariu. Mas é 20 milhões de toneladas, não é 20 mil toneladas. Vocês imaginem, um caminhão grande leva 40 toneladas. Eu estou falando 20 milhões de toneladas. Portanto, são 5 milhões de caminhão carregando. Portanto, se der qualquer problema na importação desses agroquímicos, inviabiliza o agronegócio brasileiro. Quinta contradição: a expulsão da mão de obra do campo. Tá bom, vamos expulsar até quando? Então eu já tenho lido nos jornais da burguesia, na Isto é Dinheiro, que os fazendeiros já estão preocupados porque nenhum jovem quer trabalhar para eles. Isso é uma coisa boa. E tá certo. Qual é o jovem nosso que quer ir trabalhar? O que tu quer? Qual é o teu sonho? Ser tratorista num canavial. Ninguém tem esse sonho. O sonho do jovem é estudar, ir para a universidade, tá certo? É mexer com informática. Mas qual é a contradição? Que vai chegar um ponto que o agronegócio não vai ter mais mão de obra. Porque ninguém é estúpido. Trabalhar 3 meses por ano para eles e ser super explorado. Tá? No mundo camponês, não. Nós podemos até não ganhar tanto, mas nós vamos vivendo bem. E o jovem, pelo menos, vai ficando lá. E quando sai, para estudar. Não é para ser mais explorado. Então, o mundo camponês é diferente. E por mais dificuldades, nós sobrevivemos. Mas o mundo do agronegócio não tem lugar para jovem. E essa é a contradição deles. Sexta contradição, eu já falei no exemplo do milho, a soberania nacional. O Brasil não manda mais na produção agrícola. E isso, uma hora dessa, vai estourar. Até nos partidos, na política, alguém vai começar a denunciar isso. Tá? E, finalmente, a última contradição, e com isso termino, é que eles estão fazendo uma agricultura sem agricultores. Aparentemente é uma frase só de efeito. Uma agricultura sem agricultores. O que é um agricultor? Agricultor é diferente, inclusive, de camponês. Camponês é classe social. É o jeito como nós vivemos. Agricultor é uma profissão. É aquele que sabe cultivar a terra. Entre o mundo camponês, tem muitos que são agricultores. Mas pode ter outras profissões dentro do nosso mundo camponês. Pode ter a merendeira, pode ter a professora, pode ter o educador popular, pode ter o líder, e não necessariamente seja agricultor. Estão me entendendo? Agora, como é que você vai planejar a produção agrícola no futuro se vai desaparecendo o agricultor e só vai tendo o tratorista? Isso gera uma contradição, que a maior parte do conhecimento sobre a natureza e sobre o jeito de produzir a agricultura passa de pai para filho entre os agricultores que vivem naquela região. E se o capital corta esse conhecimento, coloca em risco as gerações futuras. E isso é uma contradição que vai começar a aparecer. Soberania alimentar e poder popular!